boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é dia 18 de 7 de 2021 e hoje nós estaremos aqui falando sobre a nossa chegada e a nossa saída da Babilônia em geração Jesus Cristo, né? Como foi o processo de chegada e de saída. Muitas pessoas, muitos irmãos, né, têm perguntado como foi, por que a gente saiu, né? Tendo em vista que muitos boatos foram divulgados, fulano saiu porque era rebelde, porque foi expulso, porque estava em pecado, uma série de mentiras que o servo de Satanás Tupirani tem propagado aí ao respeito da nossa saída aí desse lugar, né? E a gente vai aqui trazer a luz aqui da verdade, vamos testemunhar, vamos trazer fatos, até provas, e você vai ter o seu entendimento aí aberto, esclarecido, e Deus vai te livrar de nunca pisar o pé dentro daquele templo de Satanás chamado Geração Jesus Cristo. Então, o irmão Francisco, que foi o primeiro a chegar lá na Geração Jesus Cristo, no templo do diabo, ele vai falar qual foi o motivo da chegada e da saída dele. Deus vai abençoar a vida de vocês, tá? Pode falar. Amém, irmão. Como sempre, você já me conhece, meu nome é Francisco. Realmente, eu tive lá nesse templo satânico chamado Geração Jesus Cristo, nessa Babilônia, né? Que é confusão. E como é que eu cheguei lá, né? Nesse tempo? Eu conheci o ministério através de um CD que foi entregue por um irmão da Deus é Amor lá no Lebron, onde eu trabalhava. E nisso aí, eu ouvi uma mensagem desse camarada chamado Tupirani, né? E essa mensagem me chamou a atenção. Vou explicar para vocês por que me chamou a atenção. Eu fui dirigente de igreja. Eu tinha uma igreja com aproximadamente 80, 90 pessoas lá no Vidigal, né? E dirigia as Assembleias de Deus. E estava todo mundo lá na época, tudo interessado em fazer seminário. Então, o seminário, na verdade, nós sabemos que é muito caro, né? Hoje é uma faculdade que você faz aí. E de repente a gente orando, colocamos diante de Deus, orando, pedindo a Deus como que a gente ia fazer para encontrar um local. Porque quem não quer crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus? Todo cristão verdadeiro quer crescer no conhecimento. E então, chegou esse CD às minhas mãos e eu ouvindo esse CD, né, eu vi o servo de Satanás chamado Tupirani, que na época eu não conhecia, mas ele fez uma propaganda enganosa, como ele sempre faz aí, né? Acostumado a fazer. Todos vocês conhecem, sabem que ele, entendeu? Tem essa mania de fazer esse marketing sujo dele, né? Essas propagandas, porque isso aí nós já hoje entendemos que isso aí tudo é ensinado em seminário. Você divulgar o teu ministério, você divulgar a tua igreja, você divulgar a tua pessoa. E nessa mensagem, o Tupirani dizia que tinha os pergaminhos originais lá. Então, toda pessoa que é convertida e que realmente quer conhecer as coisas a respeito de Deus, se interessa logo. Só se ele não for cristão, que não se interessa, mas se for cristão, verdadeiramente ele se interessa. E aí, então, eu fiquei encantado em querer conhecer os pergaminhos originais que o tal Tupirani disse que tinha. Então, eu entrei em contato com ele, e aí, para poder conhecer os pergaminhos, os originais, tinha que fazer seminário lá. E para fazer seminário lá, tinha que congregar lá na igreja dele. Ou seja, já é uma amarração que ele faz, que é para poder prender a pessoa. Né? É uma arapuca. E aí, mas com isso eu fui para lá, e inclusive levei outros irmãos. Testemunho que eu levei outros irmãos de lá de onde eu congregava comigo, veio para lá também. Então o tempo vai passando, né? E a única coisa que o Tupirani me apresentou foi isso aqui, ó. Uma apostilha, né? Que depois eu fui ver que, na verdade, a apostilha não é nem dele. Tudo é plagiado. Ou seja, ele plagiou, né? A metade da apostilha é de uma outra pessoa que ele pegou e aí completou com as asneiras dele, que é a bobagem que ele sempre faz. Mas eu continuei. E aí, de vez em quando eu perguntava a ele. Quando eu fiz amizade com ele, de vez em quando eu perguntava: Tupi, cadê os originais? Os pergaminhos originais que você falou que tem? Aí, como sempre, ele escorregava igual no sul, né? Dizia: não, é porque tá com o irmão, mas eu vou pegar e vou te mostrar. Tá? Aí o tempo foi passando e nada de me apresentar os originais. E aí um dia eu
insistindo, já viajando com ele e tal, eu perguntei de novo por esse tal de pergaminhos originais lá que ele disse que tem, e ele disse que estava com o irmão Afonso. Um dia que você estiver lá, você conversa com o irmão Afonso que ele te mostra. Bem, eu subi e lá tem essa coisa desse terror que é colocado sobre as pessoas. O irmão Afonso é um menino que já vive lá há muitos anos, é uma pessoa, entendeu, bem dedicada, entendeu, uma pessoa temerosa, né? E só apresenta alguma coisa quando verdadeiramente é o Tupirani que manda, porque ele tem um medo terrível. Então conversei com ele, falei, meu irmão, tive com o pastor, perguntei a ele, e pelos originais, né, que ele fala sempre que tem aí, e ele que disse que era para mim procurar com você. Aí ele veio e disse, bem, meu irmão, o único original que nós temos aqui é isso aqui, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Aí pegou isso aqui e disse que eram os pergaminhos originais. Isso são os originais. Eu falei, meu irmão, isso aí não, isso aí eu já tenho em casa. Qualquer livraria você acha. Eu tenho aqui um monte de livros aqui em casa, um monte de só Bíblia eu tenho umas 10 versões diferentes. Então, meu irmão, isso não é os originais. Isso aqui eu já tinha comprado lá na Casa da Bíblia, lá na cidade, e já tinha até vendido para o irmão. Entendeu? Isso não é os originais. Mas, como sempre, né? As mentiras do Tupirani. Né? Imperando. Que impera lá naquele lugar. Então, eu continuei, já tinha bastante tempo lá, já estava assim, bem assim, acostumado lá com ele, né? E aí eles começaram a me envolver na obra lá. Quando eu cheguei, eu falei para minha esposa, olha, nós não queremos, porque eu já tinha passado por várias igrejas e já sei como é que é, as pessoas tentam prender você por causa do teu dízimo, entendeu? E tem sempre um interesse em te prender naquele local. Então, veja bem, eu não queria, mas eles se aproximaram de uma maneira que ele vinha aqui na minha casa a hora que eles queriam. Eu entrava aqui, batia papo, tal, como os irmãos estão aqui, estão fazendo um trabalho hoje. Ele vinha aqui, ficava batendo papo, e ele começou a me envolver na obra. E ele começou a me colocar em tudo quanto é cargo lá dentro da igreja, ele foi me prendendo com aquela porcaria. Bom, bem, eu já tinha saído das assembleias, porque eu não queria ficar dirigindo a igreja, né? Mas lá ele me prendeu com isso. E ele até fez um gráficozinho lá, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho ela aqui em casa, não encontrei hoje para poder... Foi em cima da hora. Ele fez um gráfico desse jeitinho aqui, ó. Aqui, ó. Ele botou aqui Tupirani em primeiro, segundo Francisco, terceiro Alex, e aí depois espalhou os outros membros. Tá aqui Alessandro, tá aqui Raimundo, tá aqui Cícero, tá aqui o Reinaldo e o Marcelo. Eram pessoas que estavam sob o meu comando, que eu escalava eles para trabalharem lá. Então ele de qualquer maneira foi me prendendo aí. Para quê? Para mim não sair. Por quê? O meu dízimo era interessante para ele. O que não era interessante para Tupirani, e como não era a vida de cada um que está aí, é a alma de vocês. Ela não é interessante para Tupirani, é interessante é o dinheiro. Entrou dinheiro, meu irmão, acabou. Ele diz que não pede dinheiro, diz que não prega dízimo, mas aqui eu tenho a apostila. Aqui na apostila dele tem aqui 2 lugares onde ele ensina a dar o dízimo. Ou seja, isso é uma propaganda bem falsa e suja, porque eu digo que não peço dízimo ali na frente quando estou pregando, mas depois por trás nos seminários eu ensino que tem que dar dízimo, ou seja, tem que dizimar. Depois o irmão quiser até dar uma pincelada nisso aqui, ele pode até fazer isso, mas como sempre. Então fomos ficando, né, por ali, e aí daqui a pouco ele me colocou para dar aula aos jovens de 12 a 20 anos. Então fiquei lá aprisionado dando aula a esse jovem, e o tempo foi passando, veio uma obra, eu fui trabalhar nela, trabalhei 11 meses na segunda obra, porque na primeira eu trabalhei também um pouco, e tudo de graça, tudo trabalhando, entendeu? Acreditando que a obra era de Deus, né? E era sempre por amor, mas Deus sabe disso, e eu tenho certeza que por isso eu vou ser recompensado, não perdi nada por isso. Mas foi assim que cheguei na Babilônia, chamada Geração Jesus Cristo, aquele tempo de Satanás. Cheguei lá desse jeito, enganado por uma mensagem do Tupirani, com uma propaganda falsa, entendeu? A minha saída de lá, aí foi mais fácil. Por quê? Porque eu comecei a tentar para o que estava acontecendo lá. A primeira coisa que me chamou a atenção, o tempo vai passando, né? A gente orando, buscando no Senhor, se Deus está ali naquele lugar mesmo, se não está. Se tiver, o Senhor me mostra sinal. Se também não tiver, o Senhor me mostra sinal também. Qual é o sinal que a gente pede? A gente pede sinal que
não esteja de conformidade com a vontade de Deus. Se não tiver de conformidade com a vontade de Deus, é porque Deus não está lá no lugar. Então Deus começou a me mostrar esses sinais. O primeiro sinal que Deus me mostrou que não estava lá foi quando eu comecei a ver a troca de mulheres lá dentro, a troca de casais lá. Lá se troca, ou seja, o homem troca de mulher como se troca de roupa lá dentro. A mesma coisa é a mulher, se troca de marido como se troca de roupa. E isso não está de conformidade com a palavra de Deus. Isso não é obra de Deus. Então Deus começou a me chamar a atenção para isso. Vários irmãos se descasavam, largava a mulher lá e já arrumava outra lá dentro mesmo. Aí aquela outra que ficava ali, já vinha outro irmão de lá mesmo também, já pegava ali também e tal. Ou seja, é uma coisa meio complicada, né? A gente sabe que nesse negócio Deus não está nesse meio aí. Mas tudo bem. A segunda coisa que me chamou a atenção também as pregações. Essas aí foi tremenda. As pregações, tudo contraditória. Hoje Tupi prega uma coisa e amanhã Tupi esqueceu que pregou isso aqui e começa a pregar uma outra coisa completamente diferente. Quando você junta as duas mensagens, Você vê que tá você vê que está errado. contradição. Eu estou em contradição a mensagem? O que é isso? Então eu comecei a questionar isso aqui também. E os irmãos são testemunhas que eu fazia isso. Muitas vezes o Afonso veio aqui, eu conversei com ele sobre isso. O Carlos Generoso também, conversei com ele, o Reinaldo, entendeu? O Alessandro, e eles também entendiam isso, verdadeiramente, entendeu? O Tupi cai em contradição. Tem uma mensagem que ele prega hoje, parece que esqueceu que pregou, já prega uma outra coisa. Ou seja, o camarada, ou parece que não tem cérebro, não consegue compreender o que pregou ontem, esqueceu. Então comecei a ver isso também, isso tudo foi me chamando a atenção. Depois, as mentiras, que lá rola solta. Lá pode mentir à vontade. Hoje eu soube até que já é autorizado já mentir, né? É a unção da mentira. Ó. Aí, tá vendo? É a unção da mentira. É do palavrão também. Então você veja. Inclusive tá demais os palavreados lá. Então, a unção das mentiras. Então você pode mentir à vontade. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Você pode mentir à vontade. Entendeu? E não é pecado. Ai, entendeu? Deus está demais. aprovando tudo isso. E procura um respaldo bíblico, né? É respaldo bíblico Existe ainda. respaldo bíblico. Só se for a Bíblia de Satã. Aí- Satanás que ele tá vendo. Aí, né, a outra coisa também que me chamou a atenção demais é a falsidade. A falsidade entre eles. Principalmente partindo da liderança. Do Tupirani e da Cláudia. A falsidade, entendeu, completa. Ou seja, esses dois camaradas, eles são igual a camaleão. Eles se adequam de acordo com o lugar. Uma hora, entendeu? Se o lugar for verde, eles estão verdinho também. Mas se daqui a pouco o lugar estiver seco, amarelado, eles também passam a ser amarelo. Se tiver cinza, ele passa a ser cinza. Ou seja, é um camaleão, na verdade, esse camarada chamado Tupirani. Entendeu? Comecei a ver isso também. A falsidade é colocando irmão contra irmão. Confusão para lá, confusão para cá. Falava de um para mim, depois ia com certeza falava de mim para o outro irmão. Criando contenda aquele que Deus disse que abomina, né? 6 coisas aborrece o Senhor. Ele começa a descrever o que é. E a sétima a sua alma abomina, que é contenda entre irmãos. E é isso que o Tupirani e a Cláudia sabem fazer. Semear contenda. Então isso tudo já foi me chamando a atenção, que eu não tinha como ficar lá, né? A segunda, mais outras coisas que aconteceram também, foi quando eu vi o Tupirani, que eu cheguei lá e vi ele cheio de marra, falando que lá quem mandava era ele, e que mulher não podia se meter na obra de Deus, porque Deus levantou o homem como cabeça. Então, a mulher, ela tinha que ficar ali aprendendo, mas não podia se meter na obra de Deus. E logo depois, eu vi a mulher dele mandando praticamente em tudo lá dentro, fazendo e desfazendo, fazia o que queria lá. E eu via Tupirani não tomar atitude nenhuma. Eu conversava com alguns irmãos, os irmãos também tudo insatisfeito com aquilo que estava acontecendo, mas Tupi, entendeu, não tomava providência. E aí eu comecei a ver, por ele ter deixado acontecer isso, comecei a ver a mulher dele esculachar ele. Várias vezes discutir a casa daquele camarada, o seguinte, desse Tupirani, é uma guerra só, meu irmão.
É uma confusão só. Eu assisti muitas brigas dele lá, inclusive viagens nossas, quando a gente viajava aí para Abaeté, que é a terra dela, meu irmão, ela baixava o demônio lá, meu irmão, soltava os bichos, era barraqueira demais, meu irmão criava confusão, várias vezes falou para ele na cara dele que acabava com aquela viagem na hora, se ela quisesse, eu que tinha que ir lá interceder para poder ver se não acontecia, porque o bosta do Tupirani ficava quietinho, baixava a cabeça, botava a cabecinha dentro das pernas e ficava quietinho. Entendeu? Ele era muito bom com o microfone na mão, lá em cima, sozinho gritando. Mas fora, sem o microfone na mão aqui na rua, ele não é ninguém. E para mulher, ele baixava a cabeça mesmo e ela esculachava ele mesmo. Então, quando eu vi ela começar a esculachar ele, a ponto de tomar uma mangueira da mão dele, jogar água na cara dele, molhou ele todinho e mandou ele tomar naquele lugar, que eu não quero nem falar o nome, mas só em expressar, vá tomar naquele lugar, você já sabe que era coisas horrendas que ela fazia. Então, para um homem que se diz sacerdote, de Jesus Cristo, o único verdadeiro sacerdote, que é o único, e passar pelaquilo ali, meu irmão. Então Deus só podia estar me mostrando os sinais, que não tinha como eu ficar mais naquele lugar. E aí, eu me preparei para sair. Tive uma conversa lá com eles e falei, assim que terminar a obra, como eu já falei em outros vídeos, eu vou sair. E assim eu me preparei para sair. E pedi o último sinal a Deus, como sempre faço. Temente a Deus, pedi mais um sinal. E ele me deu um sinal nesse dia, eu não sei se os irmãos estavam lá presentes, um dia que o Tupi tinha acabado de passar por uma enfermidade que ficou podre. Ele quase morreu. Nós tivemos que ir diante de Deus interceder. E Deus é testemunha quanto eu fui várias vezes diante dos pés do Senhor Jesus Cristo, intercedendo por ele, pedindo a ele misericórdia, para ver se o Tupirani não ia embora. Porque até ali eu ainda o respeitava, ainda tinha uma admiração por ele. Mas, meu irmão, ele passou pelaquilo ali tudo e não aprendeu. Ele chegou a ficar com a língua podre. Eu acho que se ela tivesse caído tinha sido melhor, porque ele não estaria hoje aí difamando os pessoal, entendeu? Mentindo, caluniando as pessoas. Mas intercedi por ele, e Deus é testemunha disso, que eu intercedi. E eu sei que ele ficou bom, mas o orgulho dele é tão grande, de maneira que quando ele ficou bom, ele começou a ficar pior do que ele era. Passou a ser nojento. Entrou nessa noite que eu pedi, eu não ia, eu ainda lembro, foi uma quinta-feira, eu não ia para o culto lá. E eu pedi, Deus, eu não quero nem partir mais ir naquele lugar mais, mas estou aqui e tal. Eu ouvi assim a voz do Senhor aqui, vai lá hoje. Eu falei, não, Senhor, o Senhor sabe que eu não vou. O Senhor sabe que eu não quero mais ir naquilo ali. Eu falei assim, mas você não me pediu um sinal? Eu falei, pedi, Senhor, o Senhor pode me dar um sinal aqui. Não, eu quero que você vá lá. E então, meu irmão, como cristão obediente eu fui. Cheguei lá, passou o culto todo, praticamente eu não via nada, procurando um sinal, procurando qual era o sinal e tal. Meu irmão, no meio da pregação entrou um camarada dentro da igreja. Vocês estavam lá nesse dia? Tava, eu vi, eu presenciei. Entrou um camarada lá no meio da igreja. O testemunho por lá que ele estava lá. Não tava sentou. Lá também. Tava? Eu vi. Então você vê que eu não estou mentindo. Ele não sentou, ele ficou em pé assim, ó, parado, olhando para o Tupirani, assistindo o culto lá e parado assim. De repente, a mulher do Tupirani, que é o demônio em forma de gente, ela veio de lá, meu irmão, e chegou lá, falou não sei o que no ouvido do camarada. E o cara não falou nada, só falou assim, não, eu não quero, eu vou ficar aqui, eu estou ouvindo a palavra, estou aqui ouvindo. Só isso. Ela saiu dali, foi lá no ouvido do Tupirani, meu irmão, só Deus sabe o que ela falou. Tupirani soltou o microfone lá em cima da mesa, veio, agarrou o camarada pelos braços e saiu tentando puxar o cara não foi, e o Tupirani viu que não ia levantar, não ia poder com o camarada mesmo, porque o Tupi é fraco, ele é um bosta mesmo, é fraco. Então o que é que ele fez? Chamou os irmãos. Aí quem estiver aqui do meu lado, os obreiros que estiver aqui comigo, vem aqui me ajudar a tirar esse camarada. Aí os irmãos foram lá, pegaram pelos braços, pelas pernas, e saíram puxando no meio do salão e jogaram o camarada lá no meio da rua. Se tivesse passado um carro na hora ali, tinha atropelado aquele camarada. Então, eu olhei assim, aí o Senhor disse, você não me pediu um sinal? Tá aí o sinal. Ou seja, seria o sinal da minha saída. O que é que eu tinha que ficar fazendo lá mais? Eu tinha motivo? Diante disso tudo que vocês estão ouvindo, eu tinha motivo para ficar lá? Claro que não. Não. Tinha motivo suficiente para sair, né? Então, meus irmãos, foi isso que aconteceu.
Eu não fiquei devendo um centavo a Tupirani, não fiquei devendo um centavo a Cláudio, nem a nenhum dos irmãos lá, não fiquei devendo a ninguém, graças a Deus, nunca fui pesado a eles e eles sabem disso. Entendeu? E se quiser botar a prova, pode vir aqui na minha casa ou aonde quiser que a gente bota a prova, como eu nunca fiquei devendo nada a eles. Antes ajudei eles, e é tanto que em várias mensagens aí, o próprio Tupi disse que eu ajudava as igrejas. Lembra de uma mensagem que ele disse que eu ajudava? Sim. Então, por onde eu passei, eu sempre ajudei, porque sempre tive amor pela obra. Para mim, tá ali falando sobre Deus, pregando a palavra, tá, eu achava que tinha Deus no meio do negócio. Até a hora que cresci espiritualmente, como cristão, porque todo crente é igual uma criança. Quando nasce, não sabe andar, meu irmão. Ela precisa de alguém para conduzir ela. Mas depois que ela cresce, ela vai precisar de mais de alguém? Ela sabe onde está a comida, ela sabe onde está, onde deve fazer suas necessidades, ela sabe de tudo. Assim é um cristão. Graças a Deus cresci o suficiente para entender que não devo ser conduzido por homem. Eu tenho o Espírito Santo de Deus para me conduzir. E não foi Tupi que me encontrou lá quando eu estava no pecado, não, tá? Não foi Tupirani que me encontrou quando eu estava lá aprisionado, fazendo parte do reino das trevas, não, tá bom? Quem me encontrou lá foi o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo, ele que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Essa semana eu vi aí o Tupirani dizendo que não é o Espírito Santo que convence, não. Que quem convence é um homem, não. É mentira, Tupirani. Quem convence é o Espírito Santo. Agora, ele usa um homem para levar a palavra. O homem tem que falar com o outro. Porque o Espírito Santo não vai se manifestar, entendeu? Se materializar de frente da pessoa para poder pregar, que o cara não consegue. Então, ele usa uma pessoa, a pessoa leva a palavra que aprendeu, a palavra que ouviu e aprendeu, leva, e o Espírito Santo trabalha em cima daquela palavra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O meu Jesus, aquele que vai me salvar e vai salvar a humanidade, ele não é mentiroso. Se ele diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, eu fico com a palavra dele e desprezo a tua, tá bom? Então, meus irmãos, eu saí foi por isso aí, tá bom? Amém. E você, Rafael, como chegou e como saiu? A paz, irmãos, hoje é domingo, dia 18/7 de 2021. O que acontece, irmãos? Desde a minha infância, eu sempre frequentei, fui levado, né, em igrejas evangélicas. A minha avó, ela frequentava aqui na General Caldo, aqui no centro, uma igreja evangélica ali, que era a igreja pentecostal dos tempos do fim, né? Eu já fui na escola dominical que tinha lá em Rocha Miranda, da igreja congregacional. Eu sempre fui chegado assim, por ter a minha família, a minha avó, que eu fui um período da minha vida criado com ela, muito fervorosa dentro de igrejas evangélicas, eu sempre fui, né? Mas não era, né, como que eu posso dizer, não era nada de firme, mas eu ia, acompanhava e essa semente foi plantada dentro do meu coração, né, de seguir a palavra de Deus. Amém. E em quando eu tinha 20 anos, aproximadamente 19 para 20 anos, eu passei a frequentar a Igreja Universal, né, que é um templo de engano também, mas eu estava ali de coração. Perfeito. Né? Eu conheci o irmão Paulo Sérgio lá, o irmão Eduardo lá, e fiquei por um período de aproximadamente 6 anos dentro da Igreja Universal. Aí eu saí, fiquei alguns meses dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus e trabalhei dentro da rádio da Igreja Mundial, fui convidado lá, e teve uma madrugada lá que eu assisti na internet um vídeo que foi feito pelo Diego. Ah, sei quem é. Que era um conjunto de vídeos falando sobre a trajetória dele. Ele foi o Diego foi um rapaz que está aí ainda, infelizmente, Deus queira que ele saia daí. Ele foi ex-pastor auxiliar da Igreja Universal e ele falou bastante coisas que condiziam realmente ali com a realidade do que acontecia dentro da IURD, e aquilo ali me chamou a atenção, né? Eu falei, de onde que esse rapaz aqui é? Aí eu puxei o fundamento, eu falei, esse rapaz aqui é Igreja Geração Jesus Cristo. Fui vendo uns outros vídeos que eram ligados, aí eu vi um vídeo dele com o Márcio lá, sei. Satanismo na Universal também. Aí dali eu vi um vídeo do Tupirani que ele quebrava uma trombeta da Universal, não sei o quê. E tudo aquilo ali me chamou a atenção. Despertou a curiosidade, correto, Varo? Foi a propaganda, né? Que ele aí aconteceu que o Tupirani ele foi preso, né? E quando ele foi preso, eu falei, caraca, poxa, interessante, estava estudando aqui estava pesquisando os vídeos de lá, de um pessoal que é da igreja desse pastor, e ele foi preso e tal.
Aí eu comecei a ver, eu me informando, tinha seminários, eu falei, poxa, geralmente quem é preso, poxa, eu associei uma coisa com a outra, né? Paulo foi preso, Pedro foi preso, eu falei, pô, foi um homem de Deus que foi preso. Eu não sabia a fundo das histórias, né? E eu terminei que eu fui parar lá na Geração Jesus Cristo. E, como sempre, ele tem esse marketing safado que ele faz lá, mentiroso, que ele diz que tem um seminário que não tem gratuito, que não tem lugar nenhum. Aí ele veio com aquele papo de que ele era Elias, começou a falar das obras realmente falsas das outras igrejas, de campanha de prosperidade, que ele, inclusive, ele tem teologia de prosperidade lá. Se ele prega o dízimo e oferta, tem teologia de prosperidade. Mas a gente achava que teologia de prosperidade era só as campanhas da Universal, e não é, né? E eu fui, né, de certa forma, com o meu coração sincero, caí naquele marketing ali. E no início, eu vou até ser sincero, como a gente não aprendia nada dentro de Igreja Universal, o que ele passava ali, algumas coisas que ele plagiava, né, com isso aqui, ó. Isso aqui é plágio puro, tá, Tupirani? Tu acha que tu engana alguém, tu não engana ninguém. Tudo que tem aqui que presta, eu já vi em lugares que tu não era nem nascido já. Tu pesquisando, tu não tinha nem nascido. Já tinha algumas simbologias que realmente procedem, estudos sobre escatologia que realmente procede, situações que não estão no original, que não procede. Isso daí já existe, ó, diversos, eu não vou nem citar nomes aqui, mas você vai ver diversos teólogos que já propagavam esses ensinamentos que são verdadeiros. E você plagiava, né, copiava, e aquilo ali me chamou a atenção, me impressionou, né? Como diz aquele ditado, em terra de cego quem tem um olho só é rei. Aí ele tinha esse jargão, que não, aí dizia esse papo também de que tinha a Bíblia original, os pergaminhos, nunca vi esse pergaminho. E olha que eu ia lá em cima, lá quando ele fez o centro de estudo, eu já procurei esses pergaminhos lá. Tupirani, eu tô até hoje procurando teus pergaminhos. Ai, Jesus. Aí fiquei lá, eu não vou mentir, devido a ele ensinar coisas, copiar coisas de outros estudiosos, a gente termina aprendendo alguma coisinha básica, feijão com arroz, mas, né, aprendemos, né? Eu cheguei lá devido a esse conjunto de vídeos que foi feito pelo Diego, e o tempo foi passando. Chegou um ponto que... Na verdade, irmão, ele usou o Diego como propaganda para ele. Marketing, isso, eu falei. Ele usou isso, simplesmente ele usou o Márcio e o Diego para isso. Eu estava lá na época e sei, porque é isso que ele gosta de fazer, propaganda, usando a vida das pessoas para poder mostrar que é ele, que é o homem de Deus, e que tirou aqueles camaradas lá do reino do inferno, e aí foi onde você caiu. Foi, exatamente, caí nessa cilada aí. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito com tudo, tem um aprendizado na nossa vida para a gente evoluir, né? Expandir a nossa consciência. Porque o propósito do diabo aí nesse lugar é travar a tua evolução. Você ficar preso, dizendo, não, tem que ter um sacerdote para mim, tem que ter um pastor para minha vida. Isso vai te travar. E aquilo que Jesus fala vai se cumprir. Você vai se tornar um sal insípido. E a palavra de Deus diz que quando o sal ele se torna insípido, ele não serve para mais nada, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, o tempo passou. No início eu achava aquilo ali até um ambiente, de certa forma, agradável, devido aos seminários. Mas quando foi no ano de 2015, né, eu não sabia das situações que tinha lá, dos bastidores, tanto porque eu não era muito achegado a ficar metido ali, que a minha era só aprender ouvir os seminários e tal, as pregações, e meti o pé e ia para casa. Tanto é que a Jezabel nem gostava muito de mim por causa disso. E quando o irmão Francisco saiu de lá, eu estava lá ainda, ele falou várias mentiras dele, falou que ele saiu porque foi abrir igreja. Aí pra mim falou que foi não, porque ele foi descoberto aqui, que ele tinha uma maracutaia no sindicato e tal, né? Aí falou várias coisas da casa dele, da família dele, aí é uma estratégia satânica que ele usa. Aí quando foi no ano de 2015, o diabo desse lugar ganhou, ele tirou a máscara e se mostrou mesmo quem ele era. Começou as profecias do diabo ali dentro, né? Começou o Rômulo, começou depois o Altair,
Aí a Jezabel, aí tinha uma menina lá de onde que era aquelas meninas? Fortaleza. Uma menina lá que eu esqueci o nome de Fortaleza. Profetizava de lá? Isso, Profetizava Fortaleza. pelo WhatsApp. Aí tinha o Boca Torta. O Boca Torta e o André já, e ele falava até que tinha um caixão, mestre, pro Francisco. Falou que de tudo, do Raimundo, ele profetizou um monte de doideira lá. E no ano de 2015, essas profecias tomaram começaram a tomar uma proporção muito grande lá. E o Tupirani, ele sempre, antes ele falava que a vida dele não era dirigida por profecia, que ele já cansou de ouvir profecia, e terminou que em 2015 ele estabeleceu essas profecias lá dentro. E a gente começou a estar envolvido com as pessoas que profetizavam lá. Eu e o irmão Paulo Sérgio em especial, a gente era muito próximo do Altair. A gente sabia que ele era mentiroso, a gente sabia, a gente tem como provar. A gente contava uma coisa da vida de alguém aqui pra ele, passava 2, 3, um culto, 2 cultos, 3 cultos no máximo, ele tava lá profetizando um detalhe. A gente já fez até pegadinha com ele aí, cara. E o Tupirani chorava, meu Deus! Eu falava, meu Deus, eu ficava aí. Dali começou, aí veio, a situação foi se acentuando, as mentiras foram ficando a cada dia mais insuportáveis, né? E chegou que no ano de 2018, né, a gente já não estava aguentando mais. Tá saturado. Tinham pessoas que estavam até pensando em se matar devido às mentiras daí. Pessoas que não tinham uma busca. Por mais que eu não tinha, como é que se diz, tanta base bíblica quando eu era de Universal, tanta conhecimento teológico, né, assim que eu vou dizer, mas eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de orar, de ir pro monte, de ficar isolado das coisas da matéria e tal, e etc. E isso daí me deu uma certa blindagem espiritual. O irmão Paulo Sérgio, a gente testemunha disso, a gente ia muito de madrugada se isolar dentro das matas, ficar orando, jejuava muito também e tal. O irmão pode até confirmar que é verdade. E isso daí me blindou de determinadas profecias que vinham até daí do Altair, para mim não. Porque eu era acostumado em monte, gente, vê se vocês entendem. A gente ouve muita profecia. Muito. E essas profecias que tem aí, Tupirani, eu já ouvi coisas transcendentais, falar de coisas futuras que vai acontecer tudo. Tudo. Tá? Isso daí, pra mim, é profecia de porta de botequim. Quando eu cheguei aí, eu ouvi essas profecias aí, eu já estava acostumado com profecia, ó. Eu ficava 3 dias acampado dentro de monte, ouvindo profecia que se cumpria. Entendeu? Mas gente, isso é profecia. Profecia, né? De verdade. Gente que se isolava do mundo. Gente que ficava anos sem ter até ato sexual com mulher, se desprendendo das coisas da matéria para poder abrir a boca e falar no nome de Deus. Ficava sem comer, sem beber dias. E quando eu cheguei aí, eu vi coisas que eu falei, pô, cara, não é possível. Nem no prostíbulo aqui na Vila Mimola tem profecia desse jeito. Se botar um profeta desse teu na porta de uma terma, de uma boate, o Tupirani, as mulheres vão expulsar ele de lá. Se tu botar o Davidson para profetizar na porta de um prostíbulo, ele é expulso, ele não serve. Se botar o Altair, ele não serve também. Ih, muito longe. Se botar o Rômulo, ele é expulso. A Jezabel, vai tomar um pau, que ela já apanhou aí muitas vezes. Então, irmão, chegou um momento que estava insuportável as profecias aí, de ouvir. Eu já estava me sentindo mal, eu confesso, né? Aquilo ali, eu tenho que ouvir todo dia aquilo ali, eu sabendo que aquilo era mentira. E o Tupirani, a gente aguardando, né? Pô, ele vai uma hora tomar uma atitude, porque não é possível. E nada dele tomar, pelo contrário, ele gostava daquilo ali, porque aquilo ali massageava o ego dele. Isso aí. Então, chegou um momento que a gente começou a ir pro monte orar, o irmão Paulo Sérgio, o Magno também ia com a gente. A gente fez um propósito de ficar indo vários dias lá. Isso daí, a gente indo aí, tá, Tupirani? Você não sabia. Tinha profecias pra mim que eu ouvia, irmão Rafael falava, não, pra você. Eu já sabia que tudo isso era mentira. E estavam profetizando pra mim coisas até de aprovação. Eu falei, caraca, eles não sabem de nada. Aí eu já orando há muito tempo com o irmão Paulo Sérgio, com o irmão Magno, né? Às vezes a gente ia sozinho.
E teve um determinado dia que eu fui pro alto de uma montanha junto com meu filho, né? A gente já estava até especulando, pô, cara, não aguento mais. O irmão Paulo Sérgio me falou, pô, não vou aguentar ficar mais ali dentro não fico ali mais um mês. Aí eu até falei assim por alto, falei, pô, não passo de uns 6 meses ali dentro não. Aí eles falaram, pô, é muito tempo, 6 meses. Aí teve um certo dia, eu vou até postar a foto aí, que eu tirei foto nesse dia. Eu fui pro alto da montanha, eu falei, Deus, eu quero uma forma que isso me dê pra mim, que eu não tô aguentando mais ir naquele lugar, tá insuportável, eu não aguento ver pessoas que estão ali sendo humilhadas com mentira, porque eu sabia que aquilo ali era mentira. Eu conheço um pouco da palavra, a gente sabe que quando uma profecia ela vem de Deus ou não vem. E eu fiz um clamor, eu chorei, eu derramei lágrima. Deus tinha mostrado já que o Tupirani já era um servo de Satanás. Tá? Eu indo ali, né, teve até um irmão que teve uma visão com o Tupirani e tal, contou pra gente. E eu indo ali, eu fui no alto desse monte nesse dia, eu pedi a Deus para me ajudar, para me tirar de lá, que eu não aguentava mais ir. E aconteceu que na mesma semana um irmão, né, eu vou chamar ele de irmão, mas ele não é muito bem da cabeça não, chamado Diego, não é o primeiro Diego não, o primeiro Diego é outro, tá gente, para não confundir. Um outro irmão, Diego, que até foi para lá também que eu levei ele veio me procurar dizendo que estava com desejo de se matar, gente, porque ele ouviu uma profecia, ele estava pensando em tirar a própria vida dele, porque ele ouviu a profecia do Davidson. Isso é um sinal para tu sair. E do Altair. Não, aí sabe algo que eu falei com ele, pô, o Diego, cara, aquelas profecias ali não vem de Deus não, cara. O Tupirani tá fazendo aquelas profecias de muleta, entendeu? Espiritual. Quando não tinha profecia e tal, era melhor. Eu não tinha tanto discernimento que nem eu já tenho hoje. E eu mandei áudio mesmo no Zap para esse irmão. Mandei. E passou alguns dias, eu já querendo sair dali, não aguentando mais, mas eu tava querendo saber como, o que eu ia fazer. Se eu ia fazer uma carta pro Tupirani, né, sei lá. E terminou que esse áudio, esse irmão, né, ele mandou tudo pro Tupirani. E o Tupirani ficou com ódio de mim, aí ó, o rebelde, não sei o que, aí publicou os meus áudios lá, que eu mandei mesmo, falando que era tudo mentira, e continua dizendo, Tupirani, que é tudo do diabo que tá aí. Aí ele falou pra todo mundo, se o Rafael aparecer aqui é pra botar ele pra fora na base da porrada. Aí ele falou, ele vai ser expulso, ele tá sendo expulso daqui. Mal sabe ele que aquilo ali era tudo resultado das minhas orações, querendo sair dali já. Era o sinal que Deus. É o sinal que eu precisava de Deus. Entendeu, Tupirani? Então, fala que quem sai daí é expulso. Tu não sabe de nada. Eu já estava orando para sair daí há muito tempo. Que era o caso também do irmão Francisco, pediu um sinal, teve, né? E foi isso, irmão. E de lá para cá, Deus tem nos movido para fazer essa obra aqui, para desmascarar esse templo do diabo, que apregou assim a doutrina da prosperidade aqui no. Tem aí aberto aí, irmão? Que ele usa ali a apostila aqui sobre o dízimo. Ele aterroriza aqui, ele fala ele tem aqui, ó, o ensinamento sobre o dízimo aqui, na página 39 aqui da apostila, aqui você que tem, tu vai achar. Ele prega assim a ideologia da prosperidade, é mais um falso profeta da teologia da prosperidade. Coloca medo, né? Diz aqui que uma senhora aí que não deu dízimo lá, que falhou no dízimo, começou a ter catástrofe, foi pro leito. Eu não dou dízimo pra ninguém, ô Tupirani. Não dou dízimo, a minha vida não é um dízimo, ela é 100% para Deus. Então, eu não dou dízimo para ninguém, não me acontece nada, mas ele usa isso aqui como marketing, aterrorizar, para você dar o teu dinheiro para sustentar, porque ele é vagabundo, ele não gosta não, ele é pior do que isso, ele não gosta de trabalhar. O que a ex-mulher dele falou é verdade, largou ele porque ele queria viver na vagabundagem, sem trabalhar, né? Não gosta de acordar cedo, é um mandrião. Né? E ele tem uma caterva ali que cerca ele ali, que são alguns obstinados, né? Uma malta que fica ali ao redor dele, né? Mas não adianta, Acabe, a tua fonte vai secar, o templo da coluna torta, isso daí, tu vai botar isso daí, ninguém vai querer nem morar aí de aluguel, porque vai ficar com medo disso aí desabar, tá? E eu te faço só um desafio, tira aquelas negócios de ferro que tu botou lá pra prender, que quando tu tirar aquilo desaba, hein? E é isso, irmãos. Essa foi a minha experiência, né? A saída de lá entrada também. Até a saída, de forma resumida.
Amém. E eu creio que... E eu desafio aqui alguém dizer que é mentira o que eu estou falando aqui. Amém? Amém. Irmão Eduardo. Eu queria fazer uma pergunta a você. Há quanto tempo que você saiu de lá? Vai completar 3 anos agora no final desse ano. E como está a sua alma? Ela A minha geme? vida não mente Ela nada, sofre? pelo contrário. Você não consegue ir em outro lugar? Você precisa de uma igreja? Não, eu não preciso de igreja nenhuma. Precisamos de Cristo. É o que ele diz lá, né? É. Isso é o marketing dele para aprisionar as pessoas ali dentro, né? Para você não sair e ficar mantendo, você dizimando e ofertando aí dentro e sendo massa de manipulação, né? Também dele. Irmão Paulo vai falar, irmão? Chegou primeiro que irmão. Isso. Com certeza. Sua experiência lá. A paz de Jesus para todos, meu nome é Paulo. Eu vou ser bem, eu resumi bastante, né, falando para não ficar muito prolongado. O que acontece? A minha chegada lá nesse templo aí, essa Babilônia em geração de Jesus Cristo, foi assim. Eu passei um tempo, como o Rafael falou aí, relatou, fiquei um tempo na Mundial, fui obreiro de lá, na Universal, fui para a Mundial e fiquei um período de tempo sem frequentar nenhum tipo de templo ou igreja. Eu fiquei orando nas madrugadas no monte, buscando a Deus, em Deus uma direção para a minha vida, porque eu entendi que eu precisava ter um pastor, um sacerdote, um homem que pudesse me guiar. E hoje eu entendo que quem me guia toda a verdade é o Espírito Santo. Amém. É. Hoje eu entendo que lâmpada para os meus pés, luz pelos meus caminhos, é a palavra do Senhor. Aleluia. Não é a palavra de um homem. Então, pessoal, pode parecer até um pouco assim, arrogância da forma que estamos falando, mas não é não. Isso é o entendimento. O Espírito Santo, ele agiu no nosso entendimento. Amém. Ele fez a gente compreender que nós necessitamos ter uma comunhão com Cristo. Então, pessoal, vê se você me entende. Eu fiquei esse período orando no monte, pedindo Deus direção. Como meu irmão Rafael relatou aí, ele chegou, tomou ciência nos testemunhos do Diego lá e veio, compartilhou com a gente e fomos até lá. Fui lá para ver como é que era, marquei um dia, fui lá com o Rafael e tudo, meu irmão Eduardo. Só para conhecer, né? Só para conhecer, para tirar as dúvidas. Que isso me impressionou um pouco também, porque eu tinha esse entendimento que a Universal já tinha caído. O de Macedo tinha caído, o Valdomiro Santiago tinha caído. Então isso veio de encontro àquilo que a gente já entendia. Esses pastores que são mercenários, são lobos, né, com pés de ovelha, a gente já entendia, estava fora disso, a gente estava procurando a Deus a direção. Então, como nós vimos o Tupinani falar com tanta veemência, né, aquele discurso dele de calorado, de fé, pá, mas sei que é tudo pressão, tudo pressão. É que daí para poder fazer a pessoa ficar impressionada e a pessoa ir lá, ter a curiosidade de ir lá conhecer. Foi o que aconteceu. Aí caiu nessa armadilha. Eu fui lá, hoje eu entendo. Por quê? Que aí você fala, pô, mas você foi orar no monte, pediu direção a Deus para ir para um local e Ele te direcionou para lá? Sabe por que Ele nos direcionou para lá, pessoal? Para hoje nós temos um entendimento e poder falar, Aleluia. um conhecimento de causa, o que é aquele antro ali. É verdade. Porque como que nós iríamos poder falar daquilo que nós não conhecemos? Perfeito, irmão. Daquilo que nós não sabemos. Então por isso o Espírito Santo, ele nos conduziu, embora se nós fosse analisar friamente, nós iríamos entender de parar naquele lugar. Porque lá o que nós mais vemos são heresias. É verdade. Profecias que não vêm de Deus, vêm do diabo, armação, fofoca, disse-me disse. O Tupinani, ele chega ao ponto de falar da palavra, as coisas que a gente mais gostava de fazer, era pregar o evangelho, a coisa que chamou muito a minha atenção. E pessoal, eu não tive força para ir contrário a isso. Eu tinha esse conhecimento. Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou, olha só pessoal, uma coisa sem fundamento algum. E nós caímos nesse engodo, nessa mentira. Mas não falou para mim, falou para os discípulos no passado. Calma aí. É porque ele não é cristão. A Bíblia é atual, ela se renova dia após dia, que dali quando Deus falou, ide por todo mundo, aquilo é um mandamento, é um decreto. Temos que pregar a palavra, falar do amor de Cristo, falar da salvação, do perdão, da vida eterna, do inferno, do pecado. Temos que falar. Se nós não falarmos, as pedras vão clamar no nosso lugar. Então isso é um tipo de coisa que chama minha atenção, mas eu não tive força para ir contra isso. Eu creio que até o próprio Deus ele conservou, permitiu que nós continuar nesse entendimento com ele lá, para ver chegar o dia até que o cálice viesse a transbordar. Hoje nós entendemos que as profecias lá, ele usa termos que você não ouve nem no botequim, no boteco, numa praça pública, de tão vulgar com as palavras, que não pode ficar repetindo aqui, que a gente vai estar entrando no erro também junto com ele. Então, pessoal, eu comecei a ver as coisas lá e as profecias, mas eu
não tive força, sou bem sincero, não tive força de lutar contra, mesmo porque quando você cai ali, naquela situação ali, você é envolvido, a sua mente, seu psicológico, seu consciente ficando preso ali, você não consegue lutar contra aquilo. Mas chegou uma hora, pessoal, que mediante as profecias, que ele começou a falar de muitas pessoas lá, ele chegou a falar também da minha pessoa. A Cláudia falou, o Davidson, começaram a falar da minha pessoa, e eu, analisando a minha vida, eu vi que não batia. Então eu já comecei a entender que ali, foi aí que eu comecei a entender, eu estou sendo bem sincero com vocês, foi ali que eu comecei a entender, porque às vezes, pessoal, você vê falando, profetizando com uma pessoa que está do seu lado, nem que você vai julgar, nem que você vai defender, você pode falar de você, da sua conduta, da sua consciência, da sua linha de pensamento. Você não pode falar daquela pessoa, porque você não conhece a vida da pessoa. Embora você possa estar andando com ela, mas cada um sabe sobre cada um. Então o que acontece? Quando eu vi essas profecias, e aí uma dessas foi que o desejo deles é separar, destruir o meu casamento, a minha família, que a Cláudia chegou ao ponto de falar comigo que perder Deus, né? Que eu iria perder Deus. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Calma aí, que história é essa? Que expressão interessante, pessoal. Que ela viu, que eu estava bem convicto das coisas, que eu não me fechava mais os olhos nas profecias, eu encarava os profetas. Eu estava desejoso pelo desafio. Nessa data de hoje é dia 18, né? 18/7 de 2021. 18/7, o Davidson ele fez um desafio lá, falando se tinha alguém que pudesse desafiar o Deus que ele prega ali, que ele estava falando ali. Cuspo na cara desse eu não tive o Deus, privilégio daí. Na época que eu estivesse aí, cara, você pode ter, eu tava preparado, cara. Eu tava desejoso. Eu fui em diversos cultos. Tô falando e põe a prova. Eu fui em diversos cultos aí, não para defender a minha pessoa, minha conduta, mas muitas vezes para defender os irmãos, que eu tava vendo que era injustiça, era mentira, era calúnia, era difamação, era algo tão pesado, pessoal, que não dava para aceitar. Então o que acontece? Eu fui relutando contra isso. Mas chegou uma hora, pessoal, que ela falou isso comigo, a Cláudia, e eu falei, tô orando. Quando eu falei que eu estava orando, ela se revoltou, porque o diabo não gosta de oração, né? O diabo não resiste à oração, o diabo não resiste àquele que gosta de meditar na palavra, que busca ter uma vida reta. Então, eu comecei a relutar e falei que busquei em Deus, Deus começou a mover, abrir minha mente, eu comecei a desejoso pelo desafio. E quando a Cláudia batia nessa tecla, o Tupinani ia no privado e mandava mensagens para mim. Desmentindo tudo que ela estava falando. Desmentindo tudo que ela estava falando. Aí. Tentando para poder ir, quer dizer... Na Babilônia ali, mesmo. cara, ali... Espírito da contradição que tá ali, né, cara? Ali, cara, eu vou te falar um negócio pra você. Ó, eu já falei isso pro Rafael uma vez, foi meu irmão Eduardo, falei que, cara, eu acho que não existe lugar pior na face da terra desse local. Eu não tô exagerando não, pessoal. Não existe não. De heresia, de blasfêmia, de mentira. Esse cara aí, esse cara, ele pega a palavra ao ponto de dizer que isso aqui, ele levantar, tem um vídeo aí que ele falou aí, recentemente, né? Que a palavra não tem mais valor nenhum, isso aqui é coisa do passado, o que vale o que ele fala. Pô, como é que você está aí dentro? Você ouve um discurso como esse e continua aí. Só quem descredibiliza a palavra é Satanás. Cara, entendeu? Pode falar. Varão, o que tu falou aí, que não é o pior lugar, se você vê, pessoal, quem acompanha, um exemplo, tu vai num terreiro de Quimbanda, que é o lugar onde que prega o extremo do... Né, do lado esquerdo, assim, do satanismo, do luciferino, né, que fala sobre as coisas de Satã e tal, as entidades se incorporam ali da forma mais pesada possível. Cara, você nunca viu um pai de santo de Quimbanda, um frequentador de Quimbanda desrespeitar o Criador, cara. Eles têm reverência, têm respeito ao Criador lá. Vocês sabiam disso? Eles têm respeito até a Jesus Cristo. Eles têm respeito. Esse canalha desse Tupinani, ele não tem, ele é pior do que, aí isso daí é pior do que do que Quimbanda, do que igreja satanista, é pior do que tudo. Tupinani, você tá equiparado, você é pior do que aqueles caras que vai pra parada gay lá, fica pendurado em cruz ali. Aquele pessoal, eles tentam atingir a Cristo, eles não conseguem daquela forma. Mas quando você pega um versículo da palavra e distorce, se coloca ali, você tenta com todas as tuas forças atingir o Criador. Mas você fica tranquilo que isso aqui é uma palavra espiritual, gente, não é ameaça nem nada. O que é teu, cara, tá guardado e não é coisa boa não. Aí então, irmão, você saiu. Aí o que acontece? Aí, pô, ele teve o ponto de falar, pessoal lá, ele orienta as pessoas a pegar Romanos 13 e rasgar da Bíblia.
Olha, analisa isso. Você pegar um texto, uma folha, um capítulo bíblico e rasgar. Olha só. Tem como ser pior? Você já ouviu isso em algum lugar na face da terra? Nunca! Não, isso aí é Não falta tem. de conhecimento. Não, isso aí não é com. Isso daí é canalice Isso dele aí, mesmo. isso aí. É o extremo da. Isso aí está num patamar espiritual, um nível espiritual satânico, Tão elevado. violento, que ele tem ódio da palavra, porque a palavra vai contra ele. A palavra fere Condena ele, é destrói verdade. ele. Leva essa palavra que vai te condenar, essa palavra que vai te julgar, vai te Tu quer condenar. rasgar? Vai Você te tá, condenar. e pessoal, eles estão te induzindo, ele está te induzindo ao mesmo erro, ele é um cego. Melhor dizendo, ele é um morto, que eu costumo dizer para o irmão Francisco, para os irmãos aqui, eu falo assim, eu quando encontrei o irmão Francisco, eu fui humilde de falar para o irmão Francisco, eu diversas vezes para Deus fazer acontecer contra você, contra a sua família, me perdoa. Eu falo para ele, eu não estava cego, eu estava morto com meus pecados e Irmão delitos. sempre falou isso. E detalhe interessante, pessoal, que o morto ele é assim. O morto ele não tem vontade própria, ele é conduzido, ele é levado de um lado para o outro. Ele pede, ele não tem condição de fazer nada sozinho, ele é induzido. As pessoas que estão aí dentro estão da mesma forma, meu Francisco. Estão mortos, seus pecados e delitos. E a cada dia mais vai se agravando. Porque quando Deus nos levantou pela infinita misericórdia do Senhor, para tocar a trombeta, para você poder despertar e sair desse lugar. Amém. Então foi aí sim, tão breve, bem assim, resumindo tudo, foi assim a minha saída, foi quando começou ele profetizar e tal, falar de pessoas que realmente eu conhecia a vida das pessoas, pessoas com caráter ilibado, pessoas retas, ele começou a perseguir e eu já fui ali pro desafio, mas o Senhor me falou assim, não vai mais lá, e eu parei de ir lá, e detalhe, foi o que o irmão Francisco falou, eu não briguei com ninguém, eu não xinguei ninguém, eu não ofendi ninguém, eu não humilhei ninguém, da forma que eu entrei, eu saí tranquilo. Sim? E não fiquei devendo nada a ninguém. Graças a Deus por isso, entendeu, irmão? Então eu digo agora para pessoas que estão lá dentro, só um recadinho. Sai desse lugar, pessoal. Olha para nossas vidas aqui, humildemente falando. Nós não precisamos de homem, nós precisamos de Jesus Cristo. Aleluia. Quem é o homem, quem pode mediar, quem é o mediador é Jesus Cristo. Deus e o homem. E a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós. Você quando for orar, você pode usar palavras bonitas, se o Espírito Santo não interceder, não vai acontecer nada. Então começa a orar de uma forma diferente. Foi o que eu falei com a irmã no passado, ora diferente, ora para mostrar, conforme o Rafael fez, o Eduardo fez, o irmão Francisco fez, eu fiz, e outras pessoas fizeram e não estão mais aí. Amém, pessoal? Amém. Irmão Eduardo, você, como chegou e como saiu? A paz a todos, meu nome é Eduardo, e eu agradeço a Deus primeiramente por estar aqui fazendo parte com os irmãos, né? Na mesma linha de pensamento, que é adorar e buscar o único e verdadeiro Deus. Aleluia! Muito obrigado por esse privilégio. Eu comecei na vida evangélica em 95. Tá? As pessoas do mundo até diziam, por que você não vai para a igreja? Você não tem uma vida errada, você não curte a sua vida, então você vai para a igreja. Então, fui para a Igreja Universal com interesse, com desejo de buscar a Deus. Né? Procurei viver uma vida correta e jamais eu tentei levantar a voz que, entre aspas, um homem, pastor, estaria no nível espiritual mais elevado do que eu. Mas conforme o tempo foi passando, Deus foi mostrando que ali a palavra dele não é a primazia. Não foi o Pedro ali que chegou perto de mim e disse, aquela igreja ali está caída. Não foi. Foi o próprio Deus. Porque antes de eu sair do trabalho, eu falei assim, Senhor, se esse pastor pregar a mesma coisa, eu nunca mais piso naquele lugar. Eu fiz isso no domingo, 6 horas da tarde. Fui lá e ele pregou exatamente a mesma coisa, que eram as coisas desta terra. Eu só posso glorificar a Deus se eu for um homem rico, bem sucedido aqui nesta terra. Se Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça, a palavra que ele deixou foi a única, não foi um bem material, ele não passou por tronos, por palácios, mas ele quer um coração quebrantado e contrito. Aí eu saí de lá, fiquei um ano aproximadamente na Mundial. Foi quando o irmão Rafael falou para mim sobre esse ministério. A princípio eu fiquei na dúvida, por quê? Foi um curto espaço de tempo que eu saí da Universal para a Mundial. Aí, sem conhecimento nenhum da palavra, né, vago conhecimento que eu tinha, fui lá, né, assisti um culto de quarta-feira e, por não ouvir ele falar sobre dízimo e de oferta naquele momento, eu fiquei espantado, falei, poxa, que isso?
encontrei uma igreja de verdade. Né? Porque acostumado a ouvir as campanhas, a fogueira santa, sacrifício de Abraão, as cartas de Senaqueribe. Ali a primeira vez não ouvi nada disso. Então é aqui que é o meu lugar. Né? É assim mesmo. Aí comecei a frequentar lá, o tempo foi passando e aquela ideologia dele foi sendo implantada, semeada na minha cabeça, nos meus pensamentos. E chegou um ponto que eu estava quase dando a vida naquele lugar. Coisas que eu não falava, eu passei a falar. Palavrão passou a fazer parte do meu vocabulário. Mole? Achei algo normal. Estar xingando as pessoas e dizer que só ali há salvação. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele distorceu. Ele diz que é ele, né? Eu sou o caminho. Ele diz porta. que é o próprio Cristo aqui na terra. A ponto de dizer que a sua oração só vai chegar à terra, aos céus, se ele ouvir primeiro. Aí Deus vai aprovar. KKK. É incrível, né? Mas eu agradeço a Deus porque hoje estou aqui. Aleluia. Tá? Não foi o Tupirani que me tirou? Não. Foi o próprio Deus com as suas mãos de misericórdia. Aleluia! De um tremendal de lama. Aleluia! Aleluia, Jesus. Falsas profecias naquele lugar. Tá? Foi de 3 anos para cá que eu saí, né? Eu vi profecias com respeito ao meu irmão que eu ficava assustado. Falei, poxa, o que está acontecendo? Eu procurava saber o porquê aquilo. De uma hora para outra, tudo virou. Aí chegou o servo do diabo, Altair, dizendo, Eduardo, quem te sustenta? É Deus ou teu patrão? Que isso? A outra situação, que eu estava de joelhos diante do trailer, reverenciando, adorando aquilo. Vem cá, fala uma pergunta. Você já alguma vez idolatrou lá o trailer, o teu irmão? Em nenhum. É verdade essa profecia? No teu coração, tu? Em nenhum momento. A gente ficava querendo entender, mas o Tupirani, ele Canalha, dava... canalha. Na verdade, ele era porque ele sabia que era mentira, mas como satisfazia o ego dele, Isso aí. ele... Então, aqui, ó, Varão, só pra a gente concluir, tu concluiu, Eduardo? Não. Aí, cheguei nessa situação, a ponto de estar querendo brigar em Copacabana, naquelas passeatas, xingando, ofendendo as pessoas. E eu fiquei numa situação como se fosse aquele filho pródigo. A que ponto eu cheguei? A que ponto? É forte, Entendendo? É Tá verdade. me comportando como um mundano, como aquele que não tem conhecimento da palavra. É verdade. Né? A que ponto eu cheguei? O Deus, com a sua misericórdia, não só arrancou a mim, mas com todos os irmãos aqui. Aleluia. Porque hoje ele tem um propósito de levar a verdade para aqueles que se encontram na mentira ou aqueles que não têm força para sair daquele lugar. Mesmo. Porque é o seguinte, a Bíblia diz que há profetas que dizem mentiras naquele lugar. Mas o povo se agrada. As pessoas sabem que ali é mentira, mas aquilo ali satisfaz ela. É verdade. Entendendo? Se for para oração, se reconhecer que só Deus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, aí sim sai. Porque foi Ele que estendeu as tuas mãos e nos deu um novo cântico. Aleluia. Para a honra e glória e louvor e exaltação do teu santo e bendito nome. Amém. Irmão, só para eu tenho uma passagem aqui da Bíblia aqui que eu queria compartilhar aqui com vocês que se encaixa nisso aqui. Tem uma passagem que fala lá em Obadias, no capítulo 1, no versículo 3 e no 4, está escrito assim, ó. Isso aqui é uma mensagem do profeta, né, de Deus para os edomitas, né? Tá dizendo assim, ó: a soberba do teu coração te enganou, como o que habita na fenda das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Aí diz aqui, aí diz o Senhor: se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Não tem como fugir do juízo de Deus. E lá no Salmo 119, versículo 17, está escrito: você, Tupirani, você ama isso. Essa prática aqui, você é expert, pós-graduado nela, que é em amaldiçoar. Mas Deus, ele tem um recado para quem gosta disso, tá? Salmo 119, no verso 7, está dizendo, ó: visto que você amou a maldição, ela lhe sobrevirá. Ela vai vir até você. E assim como você não desejou a bênção, você não abençoa ninguém, só amaldiçoa, a bênção vai se afastar da sua vida. Está dizendo no Salmo 119, versículo 17. Amém. Amém. Se os irmãos
alguma coisa para complementar? Não, então, para fechar aqui, o irmão Paulo falou, que Tupirani disse que esse negócio de ir por todo mundo e pregar o evangelho não foi para ele, né? Não, verdadeiramente não foi para você mesmo não, Tupi. Jesus, quando mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho, falou para os discípulos dele, para os cristãos. Ele não falou para Satanás, não, tá? Não falou para Satanás, não. Falou para os cristãos. Você realmente tem razão. Tá Não falou para você mesmo, não. É verdade. Amém, então, pessoal. Na benção.